E aí galera, tudo bem? Hoje no nosso vídeo nós vamos falar sobre as propriedades do triângulo, certo? Então nós vamos falar dessas propriedades, dos ângulos, dos lados e a soma dos ângulos, certo? Então vamos lá. Observando o nome triângulo, eu posso já identificar três elementos. Por exemplo, eu tenho o tri, que reflete, né, a 3, certo? E eu tenho, tirando o tri, sobra apenas o que? Ângulo, que é somente ângulo, beleza? Então, juntando esses três palavras em um único elemento, eu tenho o que? Eu tenho a dizer que um triângulo, ele é uma figura plana, certo? Uma figura bidimensional que contém três ângulos, certo? Beleza, então o nome dele é dado devido ao número de ângulos. Então, ângulos ele tem três, certo? Só que o número de ângulos também será o número de lados, certo? Então, uma figura que tem três ângulos, ela tem três lados. Uma figura que tem quatro ângulos, ela tem quatro lados e assim sucessivamente, certo? O número de ângulos, certo? É igual ao número de lados, beleza? Até aqui tudo bem, né? Então vamos lá. Agora, nós temos que identificar também essa propriedadezinha que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Eu vou afirmar algo aqui para vocês que posteriormente nós vamos estar tirando a prova, né, que vai ser objeto de conhecimento para nossas outras atividades, certo? Mas desde já saiba que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180, certo? O que é que isso significa? Significa que eu tenho três ângulos, ok? Os ângulos eu vou chamar de alfa, de beta e de iota, certo? A soma do valor desses ângulos, se eu tenho alfa, eu botando alfa mais beta mais iota, a soma desses três ângulos sempre dará 180. É somente para um tipo de triângulo? Não, é para todo triângulo. Em todo triângulo, a soma dos ângulos sempre será 180, certo? Então, a partir daí, surgirá questões que terá tipo assim, um exemplo para vocês bem rápido. Eu tenho aqui um triângulo, certo? Eu tenho aqui um triângulo, onde ele tem 70 e 80, certo? Ele tem dois ângulos, ele quer descobrir o terceiro, que é x, certo? Como é que ele vai fazer para descobrir o valor de x, que é o terceiro ângulo? Eu vou simplesmente igualar a soma desses valores com 180, que vai ficar 80 mais 70 mais x igual a 180, beleza? Então vamos lá, 80 mais 70 dá igual a 150 mais x, que dá igual a 180. Para eu encontrar o valor de x, eu tenho que isolar ele antes da igualdade, certo? Então o x ele ficará sozinho antes da igualdade e o valor que está junto a ele passará para o outro lado da igualdade, só que com sinal trocado. Se ele é positivo, vai negativo. Se ele é negativo, vai positivo. Nesse caso, o 150 ele está positivo ou negativo? Positivo, pois não há nenhum sinal de negativo junto a ele. E para ser positivo, não necessariamente tem que ter o mais. Se não tiver nada, já subentende que é positivo. Então ficaria que x, já isolado, seria igual a 180, que é positivo, vai negativo, menos 150. X igual 180 menos 150, 30. Então, o valor deste ângulo aqui é igual a 30. Beleza, pessoal? Então, a soma dos ângulos, a gente vai trabalhar muito essas questões aqui, ó. Certo? Vai ser dado muito dois itens,
dois ângulos para descobrir o terceiro ângulo, beleza? Então agora vamos descobrir, né? Vamos falar um pouco mais sobre dos tipos de triângulos, certo? Então vamos lá. Triângulos, existem esses tipos de triângulos que eu estou apresentando aqui para vocês, certo? Existe o triângulo equilátero, o triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo retângulo, certo? Beleza. Então vamos lá. Primeiro falando do equilátero. O que é um triângulo equilátero? Nós temos que, e é até bom objeto de estudo, a questão da nomenclatura. Porque toda vez que aparecer a palavra equi, significa igual, certo? Equi, igual. Equidade, né? Essas coisas. Equi, sendo igual, a outra palavra que está junto a ele é látero, né? Que significa lados. Então, um triângulo equilátero é um triângulo com lados iguais. Então, um lado dele mede A, o outro mede A e o outro também mede A. Se ao invés de A eu colocasse 10, então seria 10 em todos os valores, porque todos os lados seriam iguais. Se fosse 5, todos os lados também seriam iguais. Se todos os lados dos triângulos são iguais, os ângulos também são iguais. Alfa, alfa e alfa. Certo? Todos os ângulos também são iguais. Agora existe uma questão aqui. Porque se o triângulo ele é equilátero, todos os lados eles são iguais e a soma deles dá 180, isso quer dizer que todo o ângulo dele será o quê? Será 180 dividido para 3. Opa, botei o 3 aqui embaixo, ó, foi mal. Dividido para 3, que dá igual a 60 graus. Isso quer dizer que isso é regra, em todo triângulo equilátero, o ângulo dele, todos os ângulos deles vão medir 60 graus. Todos, certo? Todos eles vão medir 60 graus. Independente do tamanho do lado, certo? Se o triângulo for equilátero, os lados medem 10, o ângulo é 60 graus. Se o lado mede 1000, o ângulo é 60 graus. Em todos os triângulos equiláteros, beleza? Agora vamos aqui para o triângulo isósceles, certo? O triângulo isósceles significa o seguinte: significa que ele terá dois lados iguais, né, com o mesmo valor e um lado diferente, certo? Sendo assim, os ângulos ele vai ter dois ângulos que são iguais, que eu vou chamar aqui de alfa e alfa, né? Dois ângulos que são iguais e um ângulo que vai ser diferente, certo? E observe mais uma questão. Os ângulos que são iguais, eles serão opostos, ou seja, estarão de frente, né, para os lados que são iguais. Aqui observe, os ângulos que são iguais aqui é alfa e alfa. O oposto de alfa vai ser o lado A, e o oposto deste alfa vai ser o outro lado A. E o ângulo que é diferente estará oposto ao lado que é diferente, certo? Então, se esse lado aqui é 20, esse outro lado aqui também é 20. Agora esse aqui já é outro valor. Se esse lado é 1000, este outro lado também é 1000, mas este aqui será outro valor. Beleza? Se esse ângulo aqui for, por exemplo, um exemplo aqui, 45, esse aqui também será 45. E esse aqui será outro valor. Beleza? Vamos para outro triângulo. Agora vamos para o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, gente, é o seguinte: todos os lados são diferentes, certo? Consequentemente, todos os ângulos também são diferentes, certo? Todos os ângulos também são diferentes. Isso aqui é uma característica única do escaleno, beleza? Não tenho muito o que falar sobre ele, certo? Agora vamos para o retângulo. O retângulo, gente, ele é um triângulo onde os lados deles têm nomes, certo? No triângulo retângulo, ele pode ser tanto um triângulo isósceles, certo? Aqui ele pode ter dois lados iguais e um diferente. E ele pode ser um escaleno. Por exemplo, esse que eu desenhei aqui para vocês, a gente observando, a gente já identifica que ele é um escaleno. É como se ele tivesse, medisse 3, medisse 4
Opa, botei foi B, ó, falando 4, colocando B. Me disse 4 e aqui 5. Um exemplo aqui para vocês, certo? O que que acontece? O que é que vai diferenciar o triângulo retângulo de outros triângulos que também são escaleno? A única e exclusiva presença do ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, beleza? Então, se esse triângulo ele tem o ângulo reto, ele é um triângulo retângulo, certo? Independente se os lados for diferentes ou se ele tiver dois lados iguais e um diferente, esse será um triângulo retângulo, pela única e exclusiva presença do ângulo reto, beleza? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo da aula, certo? Esse é o nosso vídeo de hoje. Fiquem atentos para os próximos vídeos que eu estou colocando aqui no canal. E vamos lá estudar, né? Tchau!